Ludwig Wittgenstein. Olha, esse nome é sem dúvida um dos mais revolucionários de toda a filosofia do século XX. O objetivo dele não era só achar respostas novas, sabe? Era, na verdade, transformar as próprias perguntas que os filósofos faziam. Uma mudança de jogo total. E é aqui que a história fica realmente curiosa, um enigma que intriga todo mundo até hoje. Como é que a mesma mente brilhante conseguiu criar não uma, mas duas teorias sobre a linguagem que são, em vários pontos, completamente opostas? Parece até coisa de outra pessoa, né? Ok, vamos organizar isso. De um lado, a gente tem o que chamamos de primeiro Wittgenstein. A grande obra dele é o Tractatus, de 1921, com a ideia de que a linguagem é uma imagem, um espelho da realidade. Do outro lado, décadas depois, vem o segundo Wittgenstein, com as investigações filosóficas, dizendo que, na verdade, a linguagem é uma ferramenta e o que importa é como a gente usa. Vamos entender essa jornada maluca? Então vamos começar pela primeira grande teoria dele, a tentativa de criar, olha só, um mapa lógico e perfeito que conectasse a nossa linguagem com a realidade. A ideia principal do Tractatus é o que ficou conhecido como teoria da imagem. Pensa assim, toda frase com sentido que a gente fala funciona como se fosse uma pintura, um retrato lógico de como as coisas poderiam ser no mundo. E a lógica por trás disso é bem elegante. Para ele, o mundo não era um monte de coisas, mas sim um conjunto de fatos. Uma frase tipo, o gato está sobre a mesa, descreve um desses fatos. E para saber se a frase é verdadeira, é simples. Ela corresponde à realidade? Se o gato estiver lá, na mesa, a frase está certa. Direto ao ponto. Agora, a consequência dessa teoria é gigante. Se a linguagem é um mapa, a gente só consegue mapear aquilo que tem uma estrutura lógica. Isso quer dizer que aquilo que a gente não consegue dizer de forma clara, a gente também não consegue pensar de forma clara. Os limites da nossa fala se tornam, na prática, os limites do nosso mundo. E aí vem o pulo do gato. O que é que fica de fora desse mapa? Bom, coisas super importantes pra gente. Discussões sobre o que é certo e errado, sobre o que é belo, sobre fé, sobre o propósito da vida. Tudo isso, segundo o Tractatus, não dá para expressar em frases lógicas. Elas estão além do que pode ser dito. E aqui, a gente chega na conclusão famosa e, convenhamos, bem dramática do livro. Pro Wittgenstein, ele tinha basicamente resolvido os grandes problemas da filosofia. Ao mostrar onde a linguagem acaba, ele sugeriu que o resto é silêncio. Fim de papo. Era o que ele achava, pelo menos. Mas a história não termina aí. Muito pelo contrário. O que vem a seguir é uma reviravolta daquelas. Isso mesmo. Anos depois de publicar o que ele achava que era sua obra definitiva, Wittgenstein voltou atrás. Ele começou a enxergar problemas sérios na própria teoria. Percebeu que aquela imagem perfeita não dava conta da riqueza da linguagem do dia a dia. Como uma frase consegue ser a imagem de um sentimento como esperança? A teoria era rígida demais para a vida real. E agora a gente entra na segunda obra-prima dele, publicada depois que ele morreu. Aqui, a linguagem não é mais uma foto estática, mas sim uma ferramenta viva que funciona na sociedade. A nova ideia central é esta. O significado de uma palavra não é uma coisa fixa, tipo uma etiqueta grudada no objeto. O significado é, simplesmente, o jeito que a gente usa a palavra na prática. Pensa na palavra jogo. Ela não tem uma definição única que serve para tudo, mas a gente usa ela de 1000 maneiras diferentes e todo mundo se entende. E para explicar isso, ele criou a metáfora genial dos jogos de linguagem. A linguagem não é um sistema lógico único e grandão, mas sim uma coleção de inúmeros jogos. E cada jogo tem seu objetivo, suas próprias regras e só faz sentido dentro do seu contexto. E aqui a gente vê como esses jogos são diferentes. Dar uma ordem é um jogo de linguagem completamente diferente de contar uma piada. As regras são outras. Fazer uma pergunta científica não é a mesma coisa que fazer uma prece. A palavra água quer dizer uma coisa para um químico no laboratório e outra totalmente diferente para alguém com sede no deserto. O contexto muda tudo. Essa ideia toda nos leva a uma pergunta filosófica fascinante que ele mesmo explorou. Será que poderia existir uma linguagem privada? Uma linguagem que só uma pessoa no mundo inteiro conseguisse entender? A resposta dele é um não bem categórico. Se o significado vem do uso e o uso segue regras, essas regras precisam ser públicas, compartilhadas por uma comunidade. Não tem como a gente saber se está seguindo uma regra do jeito certo se não tiver mais ninguém para confirmar. A linguagem, por natureza, é social. Então, no fim das contas,
Qual é o legado que fica dessas duas filosofias tão diferentes uma da outra, mas igualmente poderosas? Olha, essa comparação aqui resume a jornada de um jeito perfeito. O primeiro Wittgenstein via a linguagem como uma imagem, com um significado fixo e lógico. Para ele, os problemas da filosofia eram falhas nessa lógica. Já o segundo Wittgenstein via a linguagem como uma caixa de ferramentas, onde o significado vem do uso. E os problemas filosóficos são só confusões que a gente faz quando mistura as regras dos nossos próprios jogos de linguagem. E a gente termina com essa ideia poderosa. Para o Wittgenstein mais maduro, a filosofia não era sobre criar grandes teorias, mas sim sobre nos libertar das armadilhas que a nossa própria linguagem cria para o nosso pensamento. Ele não nos deu respostas finais, mas sim uma nova maneira de olhar para as perguntas. E essa talvez seja a maior contribuição de todas.